Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu sou o Gunter, sou seminarista e sirvo na Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, que você pode conhecer melhor aqui no link da descrição deste vídeo. Nós daremos continuidade à nossa série de estudos sobre a oração do Senhor, em que nós estamos estudando parte a parte, petição a petição, a oração do Pai Nosso, tomando a partir dela bases para a nossa vida de oração e devoção a Deus, além de outros insights para a nossa vida cristã. Nas últimas semanas, nós vimos o lugar da oração na vida do cristão, nós vimos como que a oração do Pai Nosso serve de modelo para nossas orações e começamos a estudar a oração do Pai Nosso em si. No estudo da oração do Pai Nosso, nós vimos em primeiro lugar quem é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, é o Pai dessa comunidade, desse povo que se chama seu, e esse Pai que é nosso está nos céus. É um Deus altíssimo, mas também é um Deus que se relaciona como Pai conosco. Depois que Jesus nos apresenta a Deus dessa forma, ele vai nos ensinar ao que nós devemos pedir em nossas orações. E a primeira petição que nós vimos na última semana era a petição santificado seja o teu nome, em que nós vimos a importância de reverenciar, respeitar e honrar o nome de Deus em tudo que fazemos e pedimos a ele. Isso envolve não apenas a questão da nossa santidade pessoal, mas também a nossa petição para que o mundo todo venha reconhecer, honrar, reverenciar a esse Deus maravilhoso que nós temos. No nosso estudo de hoje, nós daremos continuidade no nosso estudo da oração do Pai Nosso, em que veremos a segunda petição: venha o teu reino. Eu lerei o texto da oração do Pai Nosso e continuaremos para o nosso estudo de hoje. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Quando nós estamos olhando a petição Venha ao teu reino, nós devemos enxergá-la dentro da oração do Pai Nosso. Eu já disse no comecinho, mas eu quero que você entenda bem isso, guarde bem isso. Na oração do Pai Nosso, somos instruídos com quem nós falamos e agora o que nós podemos pedir a esse Deus que nós conhecemos. Então, semana passada pedimos que o nome de Deus seja santificado e hoje, no nosso estudo, veremos que o reino de Deus deve ser manifesto. Esse deve ser um desejo do nosso coração, que o reino do Senhor venha a ser reconhecido, expandido e venha a dominar toda esta realidade que nós conhecemos. Mas o que significa venha o teu reino? O meu objetivo de hoje, então, é explanar essa ideia para você e mostrar como que esses conceitos, esses ensinos da Escritura sobre o reino de Deus podem influenciar a nossa vida de oração como pedidos e também como princípios que norteiam a nossa vida cristã. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre o reino de Deus. Um fato que eu não quero discutir aqui, eu nem vou colocar texto prova para isso, mas caso você tenha interesse, escreva nos comentários que eu posso te mandar uma lista grande deles. Em toda a Escritura, nós temos como um fato concreto, claro para todo mundo que lê a Bíblia pelo menos uma vez na vida já percebeu, de que Deus é rei. Isso está declarado desde Gênesis até Apocalipse, especialmente em Apocalipse. Em toda a Escritura não há discussão sobre quem é o rei do universo. O rei do universo é o nosso Deus. Não é Satanás, não é o homem, não é o caos, não é o acaso, não é nada além do nosso Deus triuno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo revelado na Escritura. Esse é o único rei do universo. Isso é algo que a Bíblia não discute, isso é algo que a cristandade, de modo geral, aceita e reconhece, seja catolicismo, protestantismo, seja o rumo que for, todos os cristãos que se dizem cristãos reconhecem esse fato. Deus é rei. Mas essa realeza de Deus se manifesta de formas diferentes na realidade. Por exemplo, quando nós olhamos para a Escritura e percebemos o reinado de Deus, nós percebemos isso muito relacionado à criação. Reinado tem muito a ver com a criação. Se Deus criou tudo, e de fato ele criou tudo em 6 dias e viu tudo que era bom, mas depois percebeu que o pecado corrompeu toda a realidade, esse Deus que criou tudo e que tudo foi corrompido pelo pecado, esse Deus é rei de tudo. Pode parecer um pouco redundante, mas eu quero que você perceba a lógica. Se eu criei o mundo é meu. E se o mundo é meu, o mundo deve funcionar do jeito que eu quero. Por conta do pecado, que entrou no mundo por conta do pecado de Adão e Eva no jardim, e agora todos nós nascemos em pecado, mortos em nossos delitos e pecados, o mundo está em rebelião ao seu Criador, ao seu Rei.
A criação anda rebelde contra aquele que a criou e anda rebelde aos propósitos que Deus colocou para a criação. Quando você vê o mundo no caos que ele está, você vê um mundo que está rebelde, um mundo que está sofrendo os efeitos do pecado. Quando você olha pessoas que não temem ao Senhor, pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus ou para o que Deus ensina e valoriza, você encontra aí pessoas rebeldes ao reinado de Deus como Criador, de modo geral. Quando você lê, por exemplo, o Salmo de número 2, que é um salmo belíssimo, um dos meus favoritos, você encontra ali a ideia de reinado explícita. Lá você vê que as nações desse mundo, as nações pagãs, os povos gentios naquela época, se rebelam contra o Senhor. Eles querem pegar as algemas que Deus coloca sobre a sua criação e rasgá-las, rompê-las, jogá-las longe. Querem se livrar do domínio do Deus Criador. Mas Deus olha isso lá dos céus e ri. Ri porque Deus é rei, apesar da nossa rebeldia. Deus é rei, apesar de Satanás. Deus é rei, apesar de tudo. Ele nunca vai deixar de ser rei. E o seu reino não é abalado. O seu reino não é fragilizado. O seu reino não é perdido de maneira definitiva por conta do nosso pecado. Não há nada que possa tirar Deus do trono. Deus sempre foi e sempre será rei. E quando Deus olha as tentativas do homem, de Satanás, dos anjos, de tentar subverter esse reino, ele dá risada, porque a sua mão poderosa e seu cetro dominará toda a extensão do cosmos, e no fim, na consumação, esse reino que ele já exerce sobre o mundo se tornará pleno, de maneira que toda a criação será submissa ao seu Criador. Porém, não é tanto isso que Jesus tinha em mente quando nos ensina a orar, venha ao teu reino. Isso faz parte do imaginário de Cristo, faz parte do imaginário da Escritura, porém existe um outro aspecto desse reino que nós precisamos conhecer e lembrar quando nós vamos orar, que é a ideia de um reino que se expande sobre o coração daqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz. Quando você pensa no Novo Testamento mais explicitamente, apesar disso já aparecer nos profetas e no Antigo Testamento, você vai encontrar nas páginas do Novo Testamento, bem enfático nos evangelhos, a ideia do reino de Deus. O reino que vem na pessoa de Cristo é concretizado nas obras de Cristo, na ressurreição de Cristo, na ação da igreja. Esse reino de Deus que vem no Novo Testamento de maneira mais explícita é o reino que nós estamos tratando aqui na oração do Pai Nosso. Quando você olha, por exemplo, para o texto de Marcos 1:15, lá você encontra o Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, pregando assim como os pastores de hoje fazem, assim como os profetas do passado faziam, pregando uma mensagem bem simples: arrependei-vos e crede no evangelho. Por quê? Porque o reino está próximo. Jesus colocava o reino na sua pregação e valorizava a mensagem do reino em tudo aquilo que ele fazia. Ele veio a este mundo sendo o próprio rei para expandir e demonstrar esse reino para toda a criação. E quando você pensa em reino na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, é deste reino que nós estamos falando. É daquele reino que domina os corações rebeldes e o torna em corações de filhos de Deus. Coração de pessoas agora que amam ao Senhor e se submetem à sua vontade. Por isso, quando nós vamos tratar agora da oração do Pai Nosso e do venha ao teu reino, dessa expansão do reino, é isso que nós devemos ter em mente. É esse reino que está baseado não apenas na criação, Deus ser rei de toda a criação, mas no expansão que vem através da redenção, através daquilo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo faz no coração do homem, trazendo ele das trevas para a sua família. E como que a expansão desse reino se dá? Alguns pensam, na antiguidade, pensavam que a expansão do reino de Deus viria através da espada, através da força, através da dominação política. E é claro, se o reino fosse cristão, talvez, aí talvez um dia poderia dar certo. Mas não é esse o método bíblico, não é essa a intenção de Jesus, não é essa a intenção de Paulo, dos apóstolos, dos profetas, de Moisés, nem de ninguém. Em nenhum momento da escritura você vê o reino sendo colocado à força sobre a vida das pessoas. Em nenhum lugar você vê o Senhor Jesus apontando uma espada para alguém e falando: converte-te a mim ou te matarei. Você não encontra isso. O que você encontra no Novo Testamento, o que você encontra no Antigo Testamento, é uma expansão do reino que se dá nos corações e não nos pescoços das pessoas que se submetem à força a um reino. Elas não são colocadas no tronco para obedecer a um rei que elas não querem obedecer. Elas são rendidas pela graça e trazidas das trevas do pecado para a graça do Senhor Jesus. Quando você olha, por exemplo, para as histórias que nós temos de guerras
na Idade Média, guerras políticas, em que o nome de Deus era colocado nas bandeiras, você vê ali vários interesses misturados. O interesse de Cristo nas páginas do Novo Testamento não era essa expansão violenta e política meramente. Isso aí pode até fazer parte de alguns contextos, mas isso é conversa para outro dia. Eu não estou aqui nem defendendo guerra, nem defendendo violência. Só estou dizendo que é um assunto complexo que ficaria para um outro dia, para um outro assunto, para uma outra conversa. Mas o que nós precisamos entender é que o Senhor Jesus ensina através dos evangelhos que a expansão do reino se dá através da pregação do evangelho. Através da pregação do evangelho, o Espírito Santo de Deus vai transformar os corações, gerando arrependimento e fé no Rei. Isso está explícito na pregação de Cristo, na pregação dos apóstolos, na pregação da igreja. Porque quando você olha para a vida dos apóstolos, vai perceber que a ênfase deles é justamente essa. Existe um rei, o rei que criou tudo, um Deus que fez tudo perfeito, mas é um rei que foi rejeitado pela sua criação. Isso não fez ele se tornar menos rei do que ele era, ele continua sendo rei perfeitamente. Mas a mensagem dos profetas, a mensagem dos apóstolos, a mensagem da igreja é: mundo, volte para esse rei. Reconheça esse rei, submeta-se a esse rei, não pela dor, mas pelo amor. Reconheça o reinado maravilhoso desse Messias que veio ao mundo, se fez homem como nós, morreu em nosso lugar, deu a vida pelos seus súditos, para nos tornar amigos de Deus novamente. Nós precisamos olhar para tudo isso e reconhecer que não é um convite feito pela força, mas feito pela graça. Somente quando homens e mulheres, crianças e velhos reconhecem os seus pecados, sentem vergonha, sentem nojo daquilo que fizeram na sua vida e percebem que precisam de salvação e correm para a graça, correm para a cruz e lá depositam a sua fé no Senhor Jesus, essa fé que surge apenas porque o próprio Deus fez ela brotar no coração daquele crente, daquele fiel, somente através da ação de Deus na vida dessa pessoa, trazendo arrependimento e fé no Senhor Jesus, que mais um súdito é feito no reino dos céus. Então, resumindo algumas coisas que eu disse aqui, o reino não é expandido pela espada, é expandido pela espada que é a palavra de Deus. Essa espada assim corta aquilo que espada nenhuma de aço, de ferro, de material algum pode cortar. Essa espada pode destruir a nossa vida no pecado e nos trazer uma nova vida de arrependimento e fé no Senhor Jesus. Por isso, essa petição faz sentido na oração do Pai Nosso. Por isso que esse conceito de reino deve estar claro em nossos corações e fazer parte das nossas orações diárias. Eu já disse, a oração do Pai Nosso serve de modelo para todas as nossas orações. E quando você reconhece que você deve orar para que o reino de Deus se expanda na vida do mundo, se expanda na vida dos homens ao seu redor, se expanda em toda a criação, você está pedindo isso, que a palavra de Deus, que o Espírito de Deus transforme corações e traga pessoas do pecado para o arrependimento, em fé nesse Rei Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando for orar, lembre-se disso. Nós devemos orar para que pessoas se convertam, pessoas que se arrependam dos seus pecados e creiam no Senhor Jesus. Por isso nós devemos orar por missões, orar pelos missionários, orar pelos nossos familiares que não são cristãos, orar pela nossa cidade, pelo nosso bairro, orar pela nossa igreja, porque infelizmente existe joio no meio do trigo. Orar para que as pessoas que estão tão acostumadas com o evangelho, mas que ainda não se renderam a ele, venham a reconhecer o evangelho e se converter àquilo que Deus tem preparado para a vida de cada um, o reino de Cristo. Por isso que nós precisamos orar. Precisamos orar porque essa é a maneira que Deus determinou que ele usaria para transformar o coração dos homens. Além disso, nós, como cidadãos deste reino, devemos viver vidas dignas deste reino. Nós que já fomos chamados às trevas para a maravilhosa luz, nós que já sabemos quem é o Rei Senhor Jesus Cristo, nós devemos viver de acordo com esse reino. Se você olhar, por exemplo, para uma pessoa que veio de outro país, aqui no Brasil você encontra pessoas de todo lugar do mundo. Quando você encontra algum turista, logo você percebe que é um turista. Por quê? Ele tem um jeito de falar diferente, talvez um outro idioma, ele tem jeito de se vestir diferente, hábitos culturais diferentes. Quando nós olhamos para a vida de um cristão, nós deveríamos perceber algo de diferente também. E aqui vale o aviso do pastor Luiz Saião, que dizia que nós devemos ser fiéis a Cristo, nós não devemos ser esquisitos. Jesus nos chama para ser diferente do mundo e não pessoas estranhas. Nós precisamos reconhecer que a nossa vivência no reino de Deus vai produzir mudança na nossa vida, não naquele sentido, eu não ouço música do mundo, eu não faço tal coisa do mundo, eu não sei o que, eu não sei o que. Se você faz isso, você virá um fariseu, um essênio, qualquer outra coisa menos um cristão. Também não estou defendendo o mundanismo. O que eu quero defender aqui, quero que você, que é cidadão do reino, perceba, é que como cidadãos do reino de Deus, nós precisamos viver de acordo com os valores e as leis desse reino. Não estou falando isso para pessoas que não são cidadãos do reino.
Não dá para você cobrar obediência à lei de alguém que nem reconhece Jesus como rei. Mas nós que reconhecemos ao Senhor Jesus como o rei de todo o universo, nós precisamos viver de acordo com as leis de Cristo, de acordo com os valores de Cristo. Quando você lê, por exemplo, só um exemplo, mas existe mais escritura sobre isso, o Sermão do Monte, você logo percebe qual que é o padrão de Cristo para os cidadãos do seu reino. Você pode olhar as bem-aventuranças. Você deve ser alguém manso, alguém humilde, alguém pacificador, alguém que chora pelos seus pecados, alguém que tem sede, fome pela justiça. Quando você olha para o Sermão do Monte, você reconhece que a nossa justiça pessoal, a nossa fidelidade, a nossa honra a Deus deve exceder em muito dos escribas e fariseus. Nós devemos levar a lei de Deus a sério, precisamos viver de acordo com o que está escrito, de acordo com a palavra. Não para receber a salvação, mas porque nós já recebemos. Se eu sou cidadão do reino dos céus, eu devo viver de acordo com as leis e valores desse mesmo reino. Por isso, irmão, se você tem atitudes que são gospels, atitudes que são meramente de crente, atitudes que não são do mundo, só para ser diferente, cuidado. Jesus não te pede para ser diferente das pessoas só por ser diferente. Ele pede para que nós vivamos vidas de acordo com as suas leis, de acordo com seus valores, de acordo com o evangelho. Se você tem dúvidas sobre isso, leia Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. Lá você encontra o Sermão do Monte, onde essa oração está inserida. E nestes capítulos encontrará um resumo do que é ser um cidadão do reino dos céus. E surgindo dúvidas na sua leitura, comente aqui nos comentários que eu posso te ajudar na leitura do texto, algumas eventuais dúvidas e questões que surgirem na sua leitura. Mas o que nós devemos lembrar para encerrar o nosso estudo de hoje é: devemos orar para que pessoas se convertam ao reino de Deus, não pela espada de aço, mas pela espada da palavra de Deus. Essa espada que nos convence de nossos pecados e nos mostra a necessidade de ter fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a conversão que nós desejamos. Essa é a conversão pela qual nós oramos. Esse deve ser o desejo do nosso coração, ver o reino de Deus que se dá no coração dos homens se expandindo até os confins da terra. E além disso, nós que já somos cidadãos desse reino, devemos orar e viver a nossa vida cristã de acordo com os valores e princípios deste reino. E eu quero encerrar com 3 breves aplicações para nortear a sua vida de oração e te ajudar na sua caminhada cristã. Em primeiro lugar, a oração do Senhor nos ensina a pedir pela expansão do reino de Cristo sobre o coração dos homens, que culminará no reino universal. Nós vivemos entre aquele já e ainda não. O reino de Cristo já existe nesse mundo, mas ele ainda não está demonstrado em toda a sua beleza e plenitude como será no fim dos tempos. Hoje em dia, a igreja tem altos e baixos, mas chegará um dia, quando Cristo voltar, que essa igreja será vitoriosa e dominadora sobre todo esse mundo. O reino de Deus se expandirá até os confins dessa terra de maneira perfeita, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Rei. Até que esse dia chegue, nós devemos orar incessantemente para que Deus vá transformando dia a dia, coração a coração, pessoas ao nosso redor espalhadas pelo mundo, para de rebeldes a esse reino para súditos desse reino. Então, ore por missões, ore pela conversão desse mundo, ore com otimismo, sabendo que Deus se agrada de fazer isso e ele tem planos maravilhosos para transformar nações, famílias e povos. Além disso, nós devemos conduzir a nossa vida como cidadãos do reino para dar bom testemunho do nosso rei. Pense no seu testemunho também. Aqui não é tanta a petição da oração do Pai Nosso, mas cabe falar aqui. Se você é cristão, tome cuidado com a maneira como você vive a sua cidadania desse reino. Porque se você vive por padrões que não são do reino dos céus, talvez a sua oração esteja sendo sabotada por você mesmo. Talvez a sua pregação esteja sendo sabotada pelas suas próprias atitudes. Talvez alguém vá olhar para a nossa vida como cristãos e falar: se ser crente é isso, eu não quero ser crente. Eu não estou dizendo que nós devemos ser perfeitos, nós nem conseguimos ser perfeitos, mas nós devemos valorizar a nossa disciplina cristã para vivermos de maneira exemplar, maneira que testemunhe a quem nós servimos. Não que nós somos pessoas chatas, ranzinzas, que não gostamos nem de sorrir, mas que nós somos pessoas que amam a Cristo, pessoas que amam as suas leis, pessoas que vivem de acordo com o Evangelho, porque um dia já foram transformadas. Por isso, dê bom testemunho, zele pela sua maneira pública de viver como cristão, porque ela vai demonstrar como que é esse reino pelo qual você está orando, que outras pessoas se integrem a ele. E por último, agora tem a nossa parte em resposta a essa oração. Você também deve proclamar esse reino e orar pelos povos. Você, como cristão individual, na sua simplicidade, naquilo que você já sabe do evangelho, deve falar do evangelho àqueles que estão ao seu redor. Seja numa conversa informal, seja num folhetinho distribuído em algum ônibus, em algum lugar, seja como for. Nós precisamos falar, proclamar esse reino, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, falar quem é o nosso rei, como que ele é maravilhoso, o que ele fez por nós. E além disso, orar.
Porque não é pela nossa pregação exclusivamente, não é pelo nosso esforço exclusivamente que Deus vai fazer as coisas acontecerem. Ele vai transformar as pessoas pelo seu espírito. Ele vai transformar essas pessoas pelo seu poder soberano que transforma corações de reis e do mais simples. Nós devemos orar para que a nossa pregação, que é a semente lançada ao solo, frutifique. E isso cabe exclusivamente a Deus. Por isso nós devemos orar. Orar para que Deus conduza a sua obra da maneira que lhe agrada. Que Deus te abençoe. E surgindo dúvidas, comentários, questões sobre esse estudo de hoje ou sobre alguma outra questão que eu possa te ajudar, escreva aqui nos comentários do YouTube que eu terei alegria em te responder. Que Deus te abençoe ricamente, te guarde debaixo da sua maravilhosa graça e que você viva como um cidadão desse reino.